Bom dia! Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito bom dia nessa sexta-feira, tá? Último dia, né, das aulas semanais, claro. E segunda-feira a gente vai estar de volta com mais vídeo e tudo mais. Mas hoje a gente tá vendo a última aula da semana, né? Eu espero e desejo de coração, tá? Que vocês estejam muito bem, que a família de vocês esteja muito bem, tá? Que todos aí estejam vivendo coisas boas juntos, tá certo? Logo em breve, eu sei e tenho fé, nós também vamos voltar a viver. Que coisa boa, né? Com fé em Deus. Então, para essa manhã, eu deixo esse momento de reflexão mesmo e de saudades, tá? Além disso, nós vamos ver a continuação do assunto da aula anterior. Na aula anterior, nós estávamos vendo sobre um assunto que às vezes confunde muita gente, deixa muita gente de cabelo em pé, de cabeça virada, tá? Então, hoje, para nós ficarmos feras nesse assunto, a gente vai continuar vendo, tá? O que não terminamos na aula anterior, que foi o assunto que, quem lembra? Quem lembra? Acertou quem disse regência verbal. Então, só para retomar, tá? Vamos precisar lembrar o que é regência verbal. Então, regência verbal, ela diz respeito ao quê, professor? Ela diz respeito ao processo de o verbo exigir ou não um complemento. E esse complemento vai ser determinado através de preposições ou não, tá? Mas geralmente a regência verbal, ela trata muito mesmo sobre essa questão das preposições. Todo mundo deu uma olhadinha nas preposições que eu pedi na aula passada? Eu espero que sim, tá, gente? Porque é importante e necessário para que vocês não se confundam na regência de alguns verbos, conhecer as preposições e saber para que elas servem. Então, lá no caderno de atividades, eu deixei uma dica na aula anterior, tá? Se não me engano, também naquela aula que nós estávamos começando a ver transitividade verbal, o módulo ele abordou também algumas preposições. Então, vocês podem voltar lá para ver, porque quando ele deu o conceito de transitividade, ele trouxe o objeto indireto, e nós já estamos carecas de saber que o objeto indireto, ele necessita de preposição, tá? Então, hoje, para continuar, nós vamos ver alguns verbos, certo? Que eles trazem, digamos assim, causam algumas dúvidas nas pessoas. E aí, para que isso não aconteça conosco, nós vamos ver tais verbos com atenção. O primeiro deles é o verbo avisar. Então, quando nós usamos avisar, professor, avisar vai ser um verbo que ele vai ser transitivo direto ou ele vai ser transitivo indireto? E aí, eu aviso a ou eu aviso ou? Como é que vai ser, professor? Então, bora lá. Eu aviso alguém, eu aviso a alguém. Vamos observar? Observa aí que avisar pode ser tanto transitivo direto quanto indireto. E aí, quando nós falamos que um verbo pode ser transitivo direto e indireto, eu vou saber que ele vai ter um objeto direto e também um objeto indireto, tá? Observa o que ele fala para a gente ainda. Não há mudança de significado, mas aceita as seguintes construções. Então, quando o verbo avisar ele for transitivo direto ou indireto, ele vai continuar sendo o verbo avisar. Diferente do verbo assistir, lembra? Que no verbo assistir, ele poderia ter dois significados: assistir ao paciente
assistir à TV, assistir o paciente, assistir à TV. Então, são exemplos de verbos que mudaram quando mudou também a transitividade. Já o verbo avisar não vai passar por esse processo. Veja, ele vai passar apenas por uma diferenciação. Quando ele tiver o sentido de avisar alguém de algo, então, o que é que vai acontecer aí? Quando for avisar alguém de algo, o verbo vai ser transitivo direto e indireto, tá certo? Ele continua sendo transitivo direto e indireto. Mas aí ele vai pedir um objeto direto. Então, observa aí, nesse caso, avisei seu professor do envio das provas. Então, ele, nesse sentido, teve o quê? O objetivo de avisar alguém sobre alguma coisa. Então, o que foi avisado? Foi avisado o envio das provas. Mas para quem? Para o professor. Então, avisei seu professor do envio das provas. Destacando cada termo, o verbo avisar, VTDDI, porque é um verbo transitivo direto e indireto. Seu professor, objeto direto. Do envio das provas, nós temos que do é a preposição de mais o artigo o, e do envio das provas vai ser também o nosso objeto indireto. Mas esse verbo também pode ter o sentido de avisar alguém, algo a alguém. Eu estava trocando pelo primeiro. Então, avisar algo a alguém. Olha só agora, quando ele traz aí avisar algo a alguém, como é que vai começar? Então, Carol avisou a viagem ao chefe. Nota que o verbo não muda, tá, gente? Ele continua sendo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E só o quê? Só há algumas diferenças nas construções, tá bom? Então, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, ele continuou tendo a mesma característica. Ele continuou apresentando objeto direto, preposição e também o quê? Objeto indireto. Mas aí, por exemplo, só vai mudar o sentido de quê? Ele pode avisar alguém de algo ou avisar algo a alguém, tá certo? É só essa noção que a gente precisa ter. Outro exemplo aí acontece também com o verbo esquecer e esquecer-se, tá? Isso vocês podem acompanhar a partir da página 62. Então, o que é que ele fala para nós? Tem o mesmo significado, tá? Eles têm, esses dois verbos aí, têm o mesmo significado, mas regências diferentes. Então, esquecer e esquecer-se significam a mesma coisa, tá? Mas a regência vai ser diferente, ou seja, um pode pedir preposição, o outro não. É o que a gente vai descobrir agora. O mesmo também acontece com lembrar e lembrar-se. Esquecer e lembrar, verbos transitivos diretos e exigem objeto direto. Então, esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos e, por tal, e portanto, exigem objeto direto, ou seja, não vão apresentar preposição na sua regência. Observa, eu esqueci seu nome. Quando eu falar aí, esqueci, eu esqueci, sem uso de pronome junto dele, eu não vou ter aí o quê? Antes dele, perdão, eu não vou ter uma preposição logo em seguida. Olha o que eu vou ter. Eu vou ter um objeto direto. Então, verbos transitivos diretos exigem objetos diretos. Eu esqueci seu nome. Verbo transitivo é o esqueci
Objeto direto, seu nome. É o mesmo caso de lembrar, ó. Eu lembrarei o endereço, sem dúvida. Então, lembrarei, verbo transitivo direto, o endereço, objeto direto. Esquecer-se e lembrar-se, verbos transitivos indiretos e exigem objeto indireto, introduzido pela preposição de. Agora sim, quando eu estiver falando no sentido de esquecer-se de algo, então, ó, eu vou precisar usar a preposição. Observa, eu me esqueci de seu nome. Nota também que antes do verbo esquecer, há a presença de um pronome, né? Então, ó, nos dois casos, eu me lembrei do endereço sem dúvida. Há um pronome também antecedendo aí o verbo lembrar, tá? E aí nesses casos, esses verbos eles vão pedir uma preposição. Ó, eu me esqueci de algo. Eu me lembrei de algo. Então, me esqueci do seu nome, me lembrei do endereço, preposição de aí, né? Em ambos os exemplos. E se eu tenho preposição, eu também terei objeto indireto. Agora nós temos alguns exemplos também com outros verbos, tá? Pagar, namorar, obedecer, desobedecer e preferir. Vamos ver a regência desses verbos, porque eles também confundem muitas pessoas. Então, o primeiro verbo é o verbo pagar. Esse verbo pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo do objeto que o complementa, mas seu sentido sempre vai ser o mesmo. Então, ó, presta atenção no que ele falou. Ele disse que o verbo pagar não vai mudar o significado, sendo transitivo indireto ou transitivo direto, né? Pronto, já sabemos disso. O que ele apenas falou foi o quê? Que a depender do objeto que vai complementar esse verbo, aí sim vai ter uma diferença, tá? Mas o sentido vai ser o mesmo. Então, ó, quando o nosso objeto se refere algo é objeto, algo pode ser uma ação e tal, e não a alguém, o que é que nós vamos ter? Um verbo transitivo direto. Logo, a regência verbal não vai pedir preposição, não rege preposição. Então, eu vou ter lá o termo regente que pede um termo regido. Esse termo regido vai ser apenas um objeto direto. Não vai precisar ter o quê? Preposição entre esse objeto direto. Observa, eles pagaram o corte de cabelo. Pagaram o corte de cabelo. Veja, o que foi que eles fizeram? Pagaram o corte. Note que aí o corte, ele não é alguém, ele não é uma pessoa, tá certo? E se não é pessoa, a regra é bem clara, não rege preposição. Logo, o sentido do verbo vai ser transitivo direto. Agora, isso não vai ocorrer quando nós tivermos o seguinte, ó, eles pagaram ao gerente. Aqui, o verbo, ele se refere a alguém. Pagar a alguém. E aí, esse verbo vai ser o quê? Transitivo indireto. Observa. Eles pagaram ao gerente. Pagaram, verbo transitivo indireto, ao. Nós temos aí um artigo e uma preposição, né? A preposição a junto com o artigo masculino o, e gerente e ao gerente, no caso, é o nosso objeto indireto. Aí houve um erro de digitação, tá? Mas não é OD, é OI, objeto indireto, tá bom? Por outro lado, o verbo pagar, ele ainda vai possuir, digamos assim,
dois sentidos ao mesmo tempo. Então, ele pode se tornar um verbo VTDI, tá? Observa aí no exemplo. É possível que o verbo seja complementado simultaneamente pelo objeto direto e pelo objeto indireto. Observa. Eles pagaram ao corte de cabelo ao barbeiro. Então, pagaram o quê? Algo, o corte. Mas pagaram o corte a quem? Ao barbeiro. Então, ó, pagar o a alguém. Esse a é uma preposição. Logo, o verbo regiu um objeto direto e um objeto indireto, cuja preposição que os liga é a preposição a, tá bom? Então, fica aí a dica do verbo pagar. E também o verbo namorar. Muita gente confunde, acha que namorar é um verbo transitivo indireto. E aí costumam escrever namorar a alguém, tá certo? E não é isso, eu namoro alguém, eu namoro uma pessoa. Então, observa, esse verbo é, segundo a norma padrão, ou seja, a gramática, transitivo direto. Se é transitivo direto, nada de preposição, tá? Eu namoro um menino legal e atencioso há 3 anos. Olha o exemplo aí. Então, nesse exemplo, a palavra namoro é o nosso verbo, e aí esse verbo é transitivo direto. E aí nós temos o termo um menino legal e atencioso como objeto direto, tá? Não objeto indireto. Então, termo regente, namoro. Termo regido, um menino legal e atencioso. E nós não tivemos um processo de pedir preposição aí. Temos também o caso dos verbos obedecer e desobedecer, né? Que é o contrário do outro. Veja, são verbos transitivos indiretos, logo exigem objeto indireto. E aí a gente vai dizer que o verbo obedecer rege a preposição a, enquanto o verbo desobedecer também rege a preposição a. Então, nós temos aí esses dois casos, tá? A regência verbal do verbo obedecer e desobedecer vão ser regidos pela mesma preposição, a. Então, os alunos, às vezes, desobedecem às normas do regimento escolar. Os alunos, às vezes, desobedecem às normas do regimento escolar. Eu tenho que desobedecer é um verbo transitivo indireto. Quem desobedece, desobedece a alguém? Não. Quem desobedece, desobedece a alguém. Desobedece a alguém, né? Sobre alguma coisa que fez. Então, nesse caso aí, ó, nós temos a presença da preposição a e do artigo a também, né? Por isso que houve o fenômeno da crase, porque quem desobedece, desobedece a. E normas é uma palavra feminina. Palavras femininas devem ser escritas, né, com artigo feminino. Artigo feminino a, mais preposição a, ó, elas se juntam e a gente tem o processo de formação da crase. As normas aí é o nosso objeto indireto. Então, quem é o termo regente? E quem é o termo regido aí? Termo regente, desobedecem. Termo regido, as normas. Preferir. Por último, nós temos o verbo preferir. Ele, agora, ó, já é transitivo direto e indireto. Portanto, vai exigir a preposição a. Então, é um verbo que exige um objeto direto e, ao mesmo tempo, exige um objeto indireto. Jéssica prefere pizza a hot dog.
Vamos analisar. Note que Jéssica é o sujeito dessa oração. O que é que Jéssica faz? Jéssica prefere, né? Então, prefere o quê? Pizza. Oxente, mas ela prefere pizza? Quem prefere pizza, prefere pizza mais alguma outra coisa, né? Porque para eu preferir alguma coisa, eu tenho que gostar mais dessa do que de outra. Então, quando Jéssica chegou à lanchonete, que ela olhou para o hot dog e olhou para a pizza, ela falou: olha, eu prefiro pizza a hot dog, tá bom? Então, lembrem-se de que aí a regência vai ser a preposição a e não de. Por exemplo, prefiro pizza de que hot dog, do que hot dog. Então, prefiro pizza a hot dog. Prefere. Verbo transitivo direto e indireto, porque pede dois complementos. Regeu a preposição a, pizza, objeto direto, a hot dog, objeto indireto. Termo regente, prefere. Termo regido, pizza. E termo regido, a hot dog. Nós temos dois termos regidos aí, certinho? Então, galerinha, foi isso. Eu espero que todo mundo tenha conseguido entender. Qualquer coisa, chama o professor, tá? Revejam a aula, façam os exercícios que ajuda também. E no mais, eu desejo um ótimo e excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau e até nossa próxima aula. Cheiro no coração.